Olá, alunos! No vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício sobre equações não lineares e os métodos da bisseção e método de Newton. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos resolver um exercício envolvendo equações não lineares. O exercício é o seguinte: eu tenho uma função f de x de uma variável dada por essa expressão, definida no intervalo 1, 2. Meu objetivo inicial é tentar responder essa pergunta. Eu quero saber se a equação f de x igual a zero tem solução única no intervalo 1, 2. Como que eu faço isso matematicamente? Então, para você fazer isso matematicamente, você tem que justificar isso em duas etapas. Na primeira etapa, você tem que justificar que essa equação admite pelo menos uma solução dentro do intervalo 1, 2. Então, como é que você faz isso? Você primeiro precisa justificar que essa função aqui, verificar se ela é contínua dentro do intervalo. E de fato ela é, porque essa expressão aqui é a expressão de um polinômio de grau 3. A gente sabe que polinômios estão bem definidos em toda a reta real. Então, é uma função contínua. Agora basta eu pegar essa função e avaliar ela nos extremos do intervalo 1, 2. Então eu calculo f de 1, ou seja, faço x igual a 1 nessa expressão e obtenho menos 5. Então deu negativo. Depois eu pego o extremo de lá, avalio na função, então troco essa expressão. No lugar de x eu coloco 2 e obtenho 14. Então reparem vocês, a função além de contínua, ela muda de sinal nos extremos do intervalo. Então, como ela é contínua, de um lado ela vale um valor negativo e do outro lado ela vale um valor positivo, por continuidade, em algum momento ela tem que cruzar o eixo x para subir. Então isso garante que ela tem solução dentro desse intervalo. A gente só não sabe se é uma solução só ou se ela cruzou o eixo x mais de uma vez. Então isso foi possível concluir porque a função f de x mudou de sinal nos extremos do intervalo AB, ou seja, essa propriedade foi satisfeita. Agora, para você verificar se a solução de fato é única, você vai precisar trabalhar com a derivada da função. Então eu venho, pego essa expressão, aplico a regra do tombo, como é um polinômio, eu calculo a derivada, e a derivada é essa. Agora eu preciso justificar que essa função derivada, ou ela é só positiva, ou ela é só negativa dentro do intervalo 1, 2. Mas aqui, como x é sempre positivo, não é difícil ver que essa expressão aqui é sempre positiva dentro desse intervalo. Então a gente justifica que esse polinômio de grau 2 é sempre positivo para todo x no intervalo 1, 2. Então, com essa parte aqui, eu garanto que a equação f de x igual a zero admite única solução dentro do intervalo 1, 2. Então, portanto, essa frase aqui tem resposta positiva. A equação f de x igual a zero tem solução única dentro do intervalo 1, 2, e eu fiz isso justificando duas etapas. Primeiro, eu justifiquei a existência, então essa primeira parte é justificar que existe solução, e depois eu trabalhei com a unicidade, verifiquei de fato que a solução é única. Bom, agora eu quero fazer uma iteração do método da bisseção para estimar a solução daquela equação f de x igual a zero dentro do intervalo 1, 2. Lembrando, na nossa teoria, que para você aplicar o método da bisseção, a função que define a equação não linear precisa ser contínua, a gente acabou de ver que é, e precisa mudar de sinal nos extremos do intervalo. A gente viu também que essa propriedade é verdadeira, porque f de 1 é negativo e f de 2 é positivo. Então a gente está em condição de aplicar o método da bisseção. Como é que você começa o processo iterativo? Você precisa escolher primeiro um valor inicial, que eu chamo de x0. Então, no método da bisseção, o meu chute inicial, o meu x0, é dado exatamente pelo ponto médio do intervalo que eu estou considerando, que no caso é o intervalo 1, 2. Então, para calcular o ponto médio é fácil, a gente vê que o ponto médio no intervalo 1, 2 é 1,5. Então, esse valor aqui é 1,5. O próximo passo é avaliar a função que define a minha equação em x igual a 1,5. Então, essa conta eu já fiz aqui. O valor de f de x, quando x é 1,5, dá 2,37 aproximadamente. Então, é um valor positivo. Agora, você precisa analisar como é que a função se comportou nos outros números que estão aqui nesse desenho. Então, ó, em 1 a função é negativa porque o valor dava menos 5. Em 2 a função é positiva porque o valor dá 14.
Então a gente vê que o sinal aqui é negativo, o sinal é positivo aqui e positivo aqui. No método da abscissão, então, a partir do momento que você particionou o intervalo AB em 2 subintervalos, um subintervalo você vai ter que jogar fora. E nesse caso eu vou jogar fora exatamente esse, porque a função tem o mesmo sinal nos extremos do intervalo. Isso não garante para mim que ela cruza o eixo x desse lado. Então você vai vir aqui, vai jogar esse subintervalo fora, e aí você consideraria para a próxima iteração, ao invés do intervalo 1, 2, agora o intervalo 1, 1,5, porque nesse subintervalo aqui a função muda de sinal. Estão vendo? Ó, f de 1 é negativo e f de 1,5 é positivo. Então se eu quisesse fazer mais uma iteração, por exemplo, do método da abscissão, eu deveria calcular agora o ponto médio desse intervalo, e esse seria o meu x1. E assim eu continuaria esse processo. Tudo bem? Então, agora eu quero fazer uma iteração do método de Newton para estimar a raiz da equação. Então, lembrando da nossa teoria, a expressão do processo iterativo do método de Newton para você calcular x1 é essa aqui. Reparem que agora você precisa, além da função, você precisa da derivada primeira também. Então, e claro, para você iniciar esse processo iterativo, eu preciso de um chute inicial, que nesse caso não precisa ser necessariamente o ponto médio do intervalo. Eu posso chutar qualquer coisa ali dentro. Eu chutei, por exemplo, x0 igual a 2. O único cuidado que vocês têm que ter na escolha do x0 é escolher um número tal que a derivada avaliada nesse número não seja igual a 0 ou muito próxima de 0, para não estragar esse processo de divisão aqui. Então, uma vez escolhido o x0, basta eu jogar na fórmula. Então vai ficar x1 igual a 2, menos f avaliado em 2, dividido por f' avaliado em 2, que dá 1,5. Então, o que significa esse 1,5 que eu obtive? Significa que isso aqui é uma aproximação para a solução da equação dentro do intervalo 1, 2. Ainda não é uma boa aproximação, porque a gente acabou de ver que f de 1,5 é 2,37. E eu estou interessado em um número que dê aproximadamente 0. Ou seja, que a função avaliada em x dê aproximadamente 0. Então, com isso eu ilustrei uma iteração do método da abscissão e uma iteração do método de Newton. Ok? Bom, pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Agora é hora de fazer exercícios sobre isso para verificar se aprenderam. Até mais!